Fala galera, eu sou o Marcelo e esse é o Diário de Bordo. Pessoal, uma famosa franquia de ficção científica vai completar 50 anos agora em setembro. Isso mesmo, 50 anos, muita estrada mesmo. Sabe qual é? Não sabe? Vou ajudar um pouquinho vocês. Essa franquia tem séries televisivas, tem filmes, tem quadrinhos, tem jogos e mais um monte de produtos ligados a ela. Vocês não sabem? Vou dar mais uma pista. Presta atenção. Espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para pesquisar novas vidas, novas civilizações, indo audaciosamente aonde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas Estrelas. Agora ficou fácil, né? Jornada nas Estrelas, essa nossa série, nossa franquia de ficção preferida. Eu sou um trekker de carteirinha. Eu tenho minha carteirinha aqui, ó. Trekker de coração. E assim, é uma série que envolve várias gerações. São cinco décadas de Star Trek. Então são muitas e muitas pessoas que assistiram, que gostam, que amam Jornada nas Estrelas. E eu sou uma delas. E isso tudo só foi possível por causa dessa pessoa aqui, Gene Roddenberry, que é o gênio por trás de Jornada nas Estrelas, Star Trek. E essa história começou na década de 60, quando ele queria produzir um seriado de ficção que abordasse tecnologia, viagens espaciais, mostrasse o melhor do ser humano no futuro. E ele escreveu o roteiro, produziu, fez o piloto, foi aprovado pela Paramount, que decidiu em setembro de 66, levar ao ar as aventuras de Jornada nas Estrelas. E a história é essa. Ele criou no futuro, a humanidade sendo parte de uma sociedade feita por várias outras raças, outros seres, outros extraterrestres. E essas raças se juntavam em torno de um tipo de uma ONU espacial que era chamada Federação Unida dos Planetas. E essa federação ela tinha fazia às vezes tipo da ONU, só que muito mais integrada. Integravam cultura, tecnologia, economia, defesa, ciência, integravam tudo. E eles viviam todos como um povo unido, com mesmas regras. Claro que cada regra respeitava a cultura de cada povo, com exceção de a pena de morte, que eles abominavam a pena de morte dentro da federação. E essa federação ela tinha uma agência chamada Frota Estelar. Essa agência tinha a função de pesquisar, explorar e defender as fronteiras da Federação Unida dos Planetas. E a história se passava numa dessas naves que faziam parte da Frota Estelar, que era Enterprise. Essa navezinha aqui clássica. Estão vendo essa navezinha? Essa nave clássica aqui. E a Enterprise a história se passava dentro dessa Enterprise, que era comandada por este homem, Capitão James T. Kirk, que era um capitão humano, a gente podia classificar ele como um cowboy, um aventureiro, um cara que não aceitava as coisas erradas e ele lutava até o final, muitas vezes respeitando as próprias normas que estavam dentro da frota estelar da Federação. Ele desobedecia essas regras, mas era um capitão competente e assim, muito corajoso, e todo mundo respeitava ele. Ele era mulherengo também, adorava um rabo de saia. E assim, do lado do Capitão Kirk havia duas pessoas que faziam o trio principal da história, que eram o segundo oficial de ciências, o Sr. Spock, que era meio humano e meio vulcano. A raça vulcana, a raça que o Sr. Spock pertencia, a parte dele, é uma raça em que eles aboliram as emoções. Não é que eles não existe mais. Não, eles colocavam as emoções sob controle. Elas não dominavam as atitudes dele. Eles eram empenhados pela lógica e pela razão. Eles sempre funcionavam dessa forma. E o Spock como ele era meio humano, havia essa disparidade entre o lado humano
que é o lado emocional, e o lado lógico, que é o lado Vulcano. Claro que ele abraçava muito mais o lado Vulcano, que dava mais a serenidade a ele, mas sempre havia esse conflito do Spock entre o lado humano e o lado Vulcano. No outro ponto dessa pirâmide, outra base dessa pirâmide, existia o Dr. McCoy, que era um médico-chefe da Enterprise, e ele era totalmente passional. Ele era ditado pelas emoções, pelo que ele achava certo. E havia sempre um choque entre a razão do Spock e as emoções do McCoy. E para equilibrar isso, existia o Capitão Kirk, que usava eles como balança para poder até comandar a Enterprise e fazer as coisas corretas. Mas, claro, não existia só esses três. A tríade principal era dos três, Kirk, Spock e McCoy, mas existiam os outros personagens que também atuavam dentro da Enterprise, que era o engenheiro-chefe Scott, Montgomery Scott, que era assim o fazedor de milagre. O Kirk mandava ele fazer uma coisa, ele falava, pô, mas é difícil, e ele ia lá e fazia, porque ele era o fazedor de milagre. Também tínhamos o piloto-chefe, o tenente senhor Sulu, que era o grande piloto da Enterprise. E tínhamos o navegador, o jovem Chekhov, Pavel Chekhov, que era russo, né? Foi russo, não sei o que. A Jornada das Estrelas tinha essa coisa, ela envolvia muitas culturas, e assim, era uma coisa assim, para a época, caraca, tem um negro, tem um oriental, tem um russo ali, e assim, ela queria mostrar que todo mundo podia trabalhar em equipe. Também formando parte da tripulação, tínhamos a Tenente Uhura, que era a comandante de comunicações da Enterprise. Ela era negra. E assim, só para dar um adendo, a Uhura e o Kirk protagonizaram o primeiro beijo interracial na televisão americana. Até aquele momento não havia isso e era tido como tabu. E eles quebraram esse tabu. E foi muito legal mesmo. E as histórias que envolviam Jornada das Estrelas, a primeira temporada, eram fantásticas. Tinha desde de aventuras de ficção mesmo, em que eles tentavam resolver problemas que eles encontravam no meio do caminho, como eles tentaram, no primeiro episódio, eles tentaram atravessar uma barreira de energia que cobria uma certa região do espaço, que eles falam que é o centro da galáxia. E quando eles tentaram acontecer isso, a Enterprise ficou avariada e alguns tripulantes sofreram surtos de energia. E esses tripulantes desenvolveram poderes telepáticos, uma variedade de poderes que estavam tornando-eles quase deuses. E assim, o Kirk tinha que trabalhar com essa questão, ou ele conseguia dominar o tripulante que estava com esse poder, que estava tratando eles como formiga, ou matava eles. E assim, havia essa questão moral do que ele fazia. E a Jornada das Estrelas sempre te dava essas questões morais. Teve uns episódios da primeira temporada que foi fantástico, que eles lidavam com um antigo inimigo, que eram os Romulanos. E esses Romulanos tinham uma capacidade de ficar invisível. E aí ficava a nave Romulana caçando a nave da Enterprise, e a Enterprise caçando ela, como se fosse uma caçada de gato e rato. Como teve um filme, eu não me lembro o filme da Segunda Guerra Mundial, que mostrava um cruzador americano caçando um submarino japonês. E caçava e não conseguia achar. E assim, era uma caçada de gato e rato. E os autores desse episódio conseguiram transportar o filme da Segunda Guerra para o episódio. Ficou fantástico. E teve vários outros episódios em que eles encontraram seres que tinham poderes de Deus, tratavam o ser humano como se fossem ratinhos, eles interferindo em culturas menos envolvidas, eles enfrentando os seus eternos inimigos, que eram Klingons, que ali eram claramente retratados como os russos. Entendeu? Eram retratados como russos, homens violentos, guerreiros, que queriam dominar tudo. É assim que eles viam os russos. Então, mas eles queriam fazer essa ponte ali. E assim, Jornada das Estrelas foi muito legal. A série, ela durou exatamente 3 temporadas. Na realidade, era para ter durado 2. No segunda temporada, segundo ano de Jornada, a Paramount já queria cancelar a série. Mas assim,
o incrível é que o grupo de fãs, muitos, mas muitos mesmo, se reuniram e fizeram um dos primeiros abaixo-assinados da televisão para impedir que a série fosse cancelada. Isso fez que ela tivesse mais uma temporada. Só que essa temporada foi mais fraca, eles colocaram roteiristas mais fracos, vão colocar os mesmos roteiristas de peso da primeira e da segunda temporada. Então, em 69, a série encerrou, acabou, e os fãs ficaram assim a ver navios, chupando o dedo. Mas em 73, resolveram produzir uma série animada de Jornada nas Estrelas, com todos os personagens. E essa série durou uma temporada, foram 20 episódios, fez muito sucesso, foi de 73 a 74. Foi muito legal, e em 74 realmente acabou, mas o Jim Roddenberry tentava de toda forma trazer Jornada nas Estrelas de volta. Ele tinha um projeto, fazer Jornada nas Estrelas fase 2, que seriam mais 5 anos de viagens da Enterprise. Só que como estava quase tudo pronto, estourou o sucesso de Guerra nas Estrelas, e a Paramount não quis arriscar mais o seriado. E assim, convenceu o Jim Roddenberry a, em vez de fazer o seriado, fazer um filme. E aí, em 79, surgiu Jornada nas Estrelas, o filme que trazia toda a tripulação da Enterprise de volta à ativa. E assim, foi um sucesso. Esse sucesso garantiu mais 4 filmes. Foi de 79, o primeiro filme, e o último filme, se eu não me engano, foi em 86. Foi em 86, exatamente, foi em 86. E os filmes foram Jornada nas Estrelas, o filme. Aí seguiu, foi em 82, A Ira de Khan, que mostrava a tripulação original da Enterprise enfrentando um inimigo do antigo. Nessa luta, um dos personagens importantes morre, que é o Spock. Aí a gente tem o terceiro filme, que é A Procura de Spock, eles procurando o Spock, trazer ele de volta à vida. E a Enterprise, a grande Enterprise, a ícone de tantas gerações, é destruída nesse filme. Todo mundo, caraca, ficou destruindo. E assim aí temos o desfecho no quarto filme, quando eles estão exilados, eles têm que voltar para a Terra, voltar no tempo para salvar a Terra. Nisso eles salvam a Terra e eles ganham uma nova Enterprise, a Enterprise A, que é a mesma classe, Class Constellation. E assim, termina os 4 filmes ali, os 4 filmes que eu e todo mundo que é fã dizem que na realidade seria um filme atrás do outro, uma sequência, quase uma série no cinema, mas foi praticamente isso que eles fizeram. Quiseram fazer a mesma coisa que Guerra das Estrelas, fizeram isso em Jornada nas Estrelas com 4 filmes. O sucesso desses 4 filmes foi tão grande, mas tão grande, que a Paramount, em 1987, resolveu trazer Jornada nas Estrelas de volta para a televisão. E aí surgiu Jornada nas Estrelas, a nova geração, uma série passada 70 anos depois da série clássica, com novos tripulantes, e essa série fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que durou 7 temporadas. Foi de 83 a 93. 93 ou 94? 93, acho que foi até 93. Fez muito sucesso. E assim, a série fez sucesso, tanto sucesso, que conseguiu fazer a Paramount fazer mais 2 filmes. Jornada nas Estrelas, A Fronteira Final, e Jornada nas Estrelas, Terra Desconhecida. Esses 2 filmes foram mais fracos comparados com os 4 primeiros, que foram sucessos absolutos. O Fronteira Final foi o mais fraco desses 2. E assim, mesmo assim, a série, os 2 filmes fizeram sucesso, muita gente assistiu o filme no cinema, a série continuava bombando todo o tempo. Se eu não me engano, foi em 92, 93, a série durou até 94, se eu não me engano. Em 93, a Paramount lançou um spin-off de Jornada nas Estrelas, que foi Jornada nas Estrelas Deep Space Nine. E essa série tinha um diferencial das outras séries, porque toda a série Jornada nas Estrelas, os filmes Jornada nas Estrelas, trabalhavam com a ideia de tecnologia avançada, do homem aprimorado, de coisas boas que adviram dessa evolução tecnológica, dessa evolução da sociedade humana. E Deep Space Nine mostrava que não é bem assim. Existe ainda inveja, existe a raiva, existe o ódio, existe a desigualdade, existe guerra, existe fome. E Deep Space Nine mostrou esse lado sombrio de Jornada nas Estrelas. Mostrou isso, e foram mais 7 temporadas
primorosas, maravilhosas. Eu, Marcelo, acho que o seriado Jornada das Estrelas, Deep Space Nine, é um dos melhores seriados. Não estou desclassificando os outros, mas para mim esse está em primeiro lugar, porque conseguiu, não dentro de uma nave estelar, mas de uma estação espacial, mostrar isso. E foram 7 temporadas maravilhosas. E assim, nesse período do Deep Space Nine surgiu um outro filme. Esse filme é o chamado filme Divisor de Águas, porque ele passava a antiga geração, a geração clássica, passava a tocha para a nova geração, e surgiu o filme Generation, que mostravam as viagens, o final das viagens da geração clássica, passando para a nova geração. Kirk e o Capitão Picard, que é da nova geração, participaram do mesmo filme juntos, atuando juntos, tentando salvar as coisas juntos. E foi um filme emocionante. Não foi o melhor filme, mas foi o filme mais emocionante. Vimos 2 capitães de 2 épocas diferentes atuando juntos e foi emocionante. Aí tivemos o Data, o Android. Assim, eu não estou comentando todos os personagens, depois eu faço um falando sobre cada série. E temos o Data, que era o Android, conseguindo emoções. Sim, foi um filme emocionante. E assim, Deep Space Nine estava terminando em 93, quando a Paramount fez outro spin-off da Jornada das Estrelas. Acho que na época nem é mais Paramount, era Viacom, acho que era da CBS Viacom, que fazia parte do conglomerado que produzia seriado Jornada e Jornada das Estrelas, mas a Paramount participava. Então eles fizeram um novo spin-off que era Jornada das Estrelas Voyager. Essa era dentro de uma nave estelar, mas que não era Enterprise e que estava perdida a 70 mil anos-luz sua casa. Ia demorar mais de 100 anos para retornar. E assim a história, eles tentando voltar para casa. Essa, eu vou ser sincero, foi uma das histórias assim muito divididas, porque tem gente que gostou e tem gente que não gostou. Eu fico meio termo, porque teve muita coisa que eu não gostei, mas teve muita coisa que eu gostei também. Quer dizer, teve momentos de inspiração e teve momentos de o que nós chamamos de tecnobaboseira, em que tudo era explicado com tecnobaboseira. Não se procurava explicar as coisas de forma mais simples. Então, aí você se perdia tudo. Mas sim, o seriado também fez 7 temporadas, como Nova Geração, Deep Space Nine. Voyager também fez 7 temporadas. Teve momentos bons, teve momentos ruins, momentos maravilhosos, em que mostrava certas coisas, viagem no tempo, encontro com outras raças, que eles ficavam perdidos. A Voyager foi destruída não sei quantas vezes, isso aí foi legal. E assim, continuando assim, depois teve mais 3 filmes para o cinema de Jornada das Estrelas, a Nova Geração. Foi o primeiro da nova geração, que foi o primeiro contato, que para mim foi um dos melhores filmes da nova geração. Foi assim, receberam a tocha e seguraram com honra. Foi o melhor filme de Jornada das Estrelas da nova geração. Depois teve o Jornada das Estrelas Insurreição, que para mim foi um dos mais, foi fraco, não, em comparação ao primeiro Nova Geração, foi fraco, mas foi legal, mostrou também a questão como é frágil as nossas regras éticas, a nossa moral, o que nós colocamos como certo é frágil. Sim, foi fraco porque eles podiam ter abordado de uma outra forma, mas foi legal porque que eles abordaram ali, e foi legal. E o último da nova geração, que foi o mais fraco de todos, que foi Nemesis, que para mim foi o mais fraco, fechou muito mal os filmes da nova geração no cinema, e ali terminou os filmes da nova geração no cinema. Mas em 2001, o ano que terminava a Voyager, surgiu um novo filme, uma nova série televisiva para a televisão, que era Enterprise. Esse no início não tinha Jornada das Estrelas ou Star Trek Enterprise, era apenas Enterprise, e a ideia deles era muito boa, mostrar como todas as jornadas começaram. Não mostrar na época do Kirk, depois do Kirk, mas antes da formação da Federação, antes da Frota Estelar. Mostrava uma frota estelar da Terra, dos humanos, eles tentando avançar no espaço. A ideia, a premissa era muito boa, mas se perdeu em 2 temporadas, uma guerra temporal desnecessária, em que não abordava as coisas corretas. A questão da primeira diretriz, a questão dos Klingons, não abordava nisso. Isso só foi ser abordado no da 4ª temporada de Jornada das Estrelas, que aí passou na 3ª temporada, eles passaram a ter Jornada das Estrelas Enterprise, ali começou a tentar resolver esse problema de guerra temporal. Na 4ª temporada é que eles acertaram
totalmente. Eles fizeram um seriado como deveria ter sido desde a primeira temporada. Eu faria assim: não existe primeira temporada, não existe segunda temporada, terceira temporada em parte e quarta temporada, e ali faria de novo, porque a quarta temporada foi o que a Jornada nas Estrelas Enterprise deveria ser. Mostrou tudo, mostrou o relacionamento com os vulcanos, mostrou o relacionamento com os Klingons, como eles ficaram daquela forma. Aqueles Klingons nos filmes novos, nos filmes e no seriado, eles tinham toda aquela testa enrugada, e na série clássica eles não tinham, né? Parecido com humanos. E explicou isso. Teve até um episódio no Universo Espelho que foi muito maneiro, que explicou um episódio do episódio clássico, quando uma nave, acho que era Definer, foi engolida por um buraco negro, e ninguém explicava aquilo. Foi explicado, cara, foi fantástico. A pena que essa franquia, esse Jornada nas Estrelas Enterprise, o último episódio foi, desculpa a palavra, uma merda. Mas fazer o quê? E assim, aí terminou a Jornada nas Estrelas Enterprise, e todo mundo pensou que ia acabar, só ia ter quadrinhos, a gente vê os filmes velhos, games, mas não. Em 2009, J.J. Abrams nos presenteou com uma agradável surpresa. Ele foi contratado para produzir e dirigir um reboot de Jornada nas Estrelas, que aconteceu em 2009, Jornada nas Estrelas, que foi um reboot, um filme eles recontavam a história, como surgiu a relação do Spock com Kirk, com McCoy, surgiu toda essa relação. E assim, o filme foi muito bom, porque ele recontou a história sem destruir o que existia antes, porque eles criaram uma linha temporal diferente, um acidente que criou uma linha temporal diferente, mas a linha que a gente conhece, de nova geração, de Space Nine, Voyager, continua existindo. O que aconteceu foi que criou-se uma linha temporal. É como se existisse um novo universo espelho. E foi legal, as histórias foram bem contadas, a relação do Spock com o Kirk, com o McCoy, a Enterprise estava bem maior, eles fizeram uma Enterprise maior. E assim, 2009 marcou esse filme, se não me engano foi 2012, exatamente 2012, 2013, surgiu o segundo filme dessa franquia reboot, que é a Jornada nas Estrelas Além da Escuridão. Esse para mim foi o melhor filme desse reboot, porque envolveu o Khan, envolveu questões filosóficas da Federação, como resolver a questão de o que é mais importante, o seu ego ou salvar todo mundo. Mostrou tudo isso. Quer dizer, eles pegaram essa Jornada nas Estrelas, essa nova reboot, está pegando vários pedaços das próprias histórias de jornada, dos filmes de jornada, e trazendo à tona. E tá legal pra caramba. E esse filme pra mim foi um dos melhores filmes. Eu tenho um filme em DVD, em Blu-ray aqui. Eu tenho esse filme, tem o do Jornada nas Estrelas, o reboot tem os outros também, tenho todos eles. E assim, agora em 2016, nos Estados Unidos já saiu em julho, mas aqui no Brasil vai ser em setembro. Dia 1º de setembro está saindo um novo filme da franquia Jornada nas Estrelas, Jornadas nas Estrelas Além da Fronteira, que é uma continuação direta do segundo filme do reboot, que mostra as viagens das Jornadas nas Estrelas, aquela viagem de 5 anos, enfrentando vários problemas assim em suas aventuras. E assim, é muito, 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 muito legal. Eu vi alguns trailers, mostrou o que parece ser a destruição da Enterprise, e assim te remete justamente para o terceiro filme de Jornadas nas Estrelas do cinema, que é a Procura de Spock, a Enterprise sendo destruída. Mostra uma cena assim do disco, então a atmosfera assim. Parece que vai ser legal, parece que vai trazer muita coisa à tona. E assim, para fechar isso com chave de ouro, agora, foi em julho, anunciaram que em 2017 vamos ter uma nova série de televisão, que vai ter uma nova nave. A nave é a Discovery, NCC Discovery, que é uma, assim, já mostrar a foto dela, essa daqui. Estão vendo essa foto? Essa é uma nave assim, que tem um formato assim, diferente. Ela lembra muito uma nave Klingon. E assim, até a musiquinha que toca lembra um confronto com uma nave Klingon aparecendo. E assim, não sei muito sobre essa série, mas parece que esse modelo dessa nave ia ser usada na fase 2 de Jornada nas Estrelas, se eu não me engano, ainda tem muitos detalhes. Mas assim, também legal. E o período de tempo é entre a Jornada nas Estrelas, a Enterprise, e a Jornada nas Estrelas do Kirk. É esse período de tempo.
E assim, vamos esperar, né? Jornada das Estrelas está voltando com tudo para a televisão. Vamos esperar que esse seja o primeiro seriado depois do reboot. Tem um outro seriado que esse durou tanto 7 anos, com 7 temporadas, como durou os outros, entendeu? E assim, para a gente ter sempre Jornada das Estrelas para assistir. Gente, vocês gostaram? Deixem seus comentários, comentem, falem alguma coisa e não se esqueçam, vida longa e próspera. Fala galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui ó, super simples, vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entrem lá e acompanhem o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu galera, até mais!